Iniciando o programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu lembro a você que quer aprender mais a respeito da Bíblia Sagrada? Mande um e-mail, telefone, peça o curso bíblico grátis que estamos oferecendo. O nosso e-mail é evidências@novotempo.org.br. No programa de hoje, o professor Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor do Centro Universitário Adventista, UNASP, Campus 2, em Engenheiro Coelho, estará falando sobre a mitologia grega. Impressionante porque existe um texto da Bíblia, aqui em Tito, que fala de um dos profetas ali dos gregos. Esse profeta parece que chama aos gregos que abandonem os seus quase ou mais de 30 mil deuses e se rendam ao Deus verdadeiro, o Deus único, que é o Deus que Paulo menciona para os gregos como Deus desconhecido. Afinal de contas, é possível usar a mitologia grega e procurar aprender mais de Deus? É sobre isso o programa de hoje, o Deus desconhecido. Começa agora o programa Evidências. Por mais que algumas pessoas se declarem ateias ou neguem o valor da fé em sua vida, é curioso como as religiões ainda fazem parte integrante do cenário mundial em pleno século XXI. Muitos céticos do passado, como Voltaire e Karl Marx, chegaram a supor que a religiosidade como opção de vida tenderia a desaparecer do mundo em menos de 100 anos. Contudo, contrariando seu prognóstico, segundo dados do Global Mission Center, existem hoje no mundo cerca de 10.800 diferentes tipos de religiões ou seitas, número este que cresce ou tende a crescer cada vez mais. Os cristãos nesse cenário somam aproximadamente 2.135.783.000 seguidores, o que os torna a maior agremiação religiosa do mundo, ultrapassando inclusive os muçulmanos, que contam com 1.313.984.000 fiéis. Em termos percentuais, o quadro que temos é o seguinte: 1/3 do mundo, cerca de 33%, se denominam cristãos. A segunda maior religião seria, portanto, o islamismo, que tem crescido muito ultimamente. De cada 5 pessoas no planeta, uma é muçulmana. Os hindus perfazem 13% da população e se concentram principalmente na Índia, onde adoram milhares de deuses. Os budistas, seguidores de Siddhartha Gautama, cognominado Buda, se concentram principalmente na Tailândia, Camboja, Vietnã e Japão. Juntos, eles somam 6% do total da população do mundo. Os animistas são aqueles que seguem crenças tribais ou indígenas, como a adoração aos espíritos da natureza. Estes também perfazem 6% da população. A seguir, teríamos outros grupos numericamente menos expressivos, como os Sikhs, judeus e taoístas. Estes dados foram recolhidos no último Censo Mundial das Religiões, ocorrido em junho de 2005, e a tendência não parece se alterar muito no próximo Censo Mundial. Mas há ainda duas curiosas coisas em relação a esses números. A primeira é o surgimento das chamadas novas religiões, que são novas seitas sincretistas dispostas a combinar ou misturar o cristianismo com outras religiões orientais, como o budismo ou o hinduísmo. A outra é o fato de que o número daqueles que se declaram sem religião ainda permanece teimosamente inferior aos que se dizem religiosos. 12% se denominam sem nenhuma filiação religiosa, enquanto 88% assumem seguir uma fé e, portanto, uma crença em Deus. A despeito dos avanços tecnológicos e científicos, o ateísmo ainda não conseguiu dominar o mundo moderno. Por outro lado, não se pode dizer com certeza que tais números seriam o motivo para a comemoração dos religiosos.
existem ainda muitos problemas sérios a serem resolvidos, especialmente no mundo religioso, que se vê às voltas com uma tremenda perda de piedade confessional que deveria caracterizar aqueles que dizem acreditar em Deus. Guerras em nome da fé, perda de valores morais e falta de frutos espirituais na vida de muitos religiosos são apenas alguns dos muitos desafios que o mundo nos apresenta. A impressão que temos é que o mundo moderno, a despeito de ser um planeta aparentemente recheado de fé, está cambaleando sob o peso de crises e incertezas que se avolumam mais e mais a cada dia. Parece que a população mundial, a civilização moderna, marcha para o seu fim e já não há saída para o gênero humano. Esse, aliás, é o maior dilema do homem pós-moderno. Fazendo um paralelo com a história antiga, é notória a semelhança entre a nossa época e o mundo grego que produziu seus pensadores, criou suas academias, moldou a filosofia e ainda rege os nossos conceitos. Para facilitar a nossa compreensão desse assunto e a comparação que faremos com estas duas culturas, é importante saber que a história da antiga Grécia pode ser dividida em 5 grandes períodos ou 5 grandes etapas. Primeiro, período micênico, que vai do século XX ao século XII a.C. Se for real a história de Troia, é aqui que ela ocorreu. Nesse tempo, Micenas era a mais importante cidade dos gregos, de onde Agamenon, Aquiles e Ulisses teriam partido no século XII para sitiar Troia. Depois veio o segundo período homérico, que vai do século XII ao 8º século a.C. Este foi um período altamente dominado pela literatura de Homero, o maior escritor de mitos dos gregos. Ele marca a transição de um mundo altamente rural para uma sociedade de constante enriquecimento dos senhores proprietários de terra e faz surgir a aristocracia, desenvolvendo o sistema de escravidão entre os gregos. Então temos o terceiro período arcaico, que cobre do século VIII ao 6º século a.C. Nessa fase, a literatura homérica ainda domina as massas, porém grandes alterações sociais e políticas começam a surgir com o desenvolvimento das cidades-estado, chamadas polis, o surgimento da moeda, o desenvolvimento do comércio além-mar e a conseguinte movimentação de colonização dos gregos. Em penúltimo lugar, vem o quarto período chamado clássico, que cobre do século VI ao 4º século a.C. Ele marca o apogeu da civilização grega e o surgimento da filosofia no Ocidente. Aqui começam as grandes escolas de pensamento antes e depois de Sócrates. E, finalmente, o período helenístico, o quinto período, que vai do 4º ao 2º século a.C. Reconhecidamente a era das conquistas de Alexandre Magno, que representou não somente o apogeu do Império Grego, mas também a sua decadência, seguida do domínio macedônico e a conquista pelos romanos. Porém, foi este período helenístico aquele de maior expansão da cultura grega por todo o mundo ocidental. Os gregos, aliás, influenciaram tanto o mundo que se seguiu até os nossos dias, que Freeman Butts, historiador da educação americana, chegou com razão a declarar que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. No período que antecede o surgimento da filosofia clássica, os gregos estavam por demais cercados de uma verdadeira simbiose entre conceitos mitológicos e religião. Eles enxergavam vida em quase tudo que os cercavam e buscavam explicações para tudo, até para aquilo que não tinha explicação. A imaginação fértil desse povo criou personagens e figuras mitológicas dos mais diversos tipos: heróis, ninfas, titãs, centauros e deuses para todos os gostos. Estas criaturas habitavam o mundo material, influenciando a vida de todos os seres humanos. Assim, no desejo de vencer na vida ou conseguir a vitória em algum plano, bastava ver os sinais da natureza, lê-los, e então poderia-se obter os resultados desejados. A pitonisa, espécie de sacerdotisa evidente, era uma importante personagem nesse contexto. Os gregos a consultavam em seus oráculos para saber sobre as coisas que estavam acontecendo e também sobre o futuro. Quase sempre, a pitonisa buscava explicações mitológicas para esses acontecimentos. Nesse contexto, agradar uma divindade era condição fundamental para atingir bons resultados na vida material. Esta, por exemplo, é uma estatueta grega do 3º século a.C. Ela representa Dionísio, o deus do vinho,
que os romanos comumente chamavam de Baco. A sua especialidade era a embriaguez, o vinho que seus servos bebiam em sua homenagem. O famoso carnaval, que muitos apreciam até hoje nos nossos dias aqui no Brasil, são aquilo que sobrou dos antigos cultos ao deus Baco. Eram orgias e inconsequentes sociedades que praticavam esse tipo de adoração a mais esse deus do Olimpo.